Olá, pessoal, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o sétimo ano. Eu sou a professora Maria Lima e nesta aula abordaremos o cálculo de área de figuras planas. E vamos iniciar esta aula com uma situação vivenciada por Luciana. Então, utilizando uma régua, Luciana mediu o comprimento e a largura das figuras a seguir e determinou em centímetros quadrados a medida da área de cada uma delas. Então, aqui na primeira figura, nós temos um retângulo. Então, Luciana mediu, né, os lados desse retângulo e encontrou aqui, ó, como medida do comprimento 6 centímetros e a medida da largura 4 centímetros. Então, ela calculou aqui a medida da área 6 vezes 4, que é igual a 24 centímetros quadrados. Já aqui no quadrado, Luciana mediu os lados desse quadrado e encontrou como comprimento 4 centímetros e como largura 4 centímetros, né? Como se trata de um quadrado, as medidas dos lados são todas iguais. E como área, como medida de área, ela encontrou aqui 16 centímetros quadrados. Como? Multiplicando a medida do comprimento e a medida da largura. 4 vezes 4, 16. A medida da área aqui, 16 centímetros quadrados. Então, para encontrarmos a medida da área de um retângulo ou de um quadrado, basta multiplicarmos a medida do seu comprimento pela medida da sua largura. A figura a seguir representa um terreno. Apresente a medida da área em metros quadrados. Percebam que aqui eu não tenho um retângulo, né, o formato de um retângulo, e nem de um quadrado, né? Esse terreno nem representa um retângulo, nem muito menos um quadrado. Mas se decompormos essa figura, podemos encontrar aqui dois retângulos. Percebam aqui, tá? Que se fizermos aqui um corte, ó, vamos obter essas duas figuras, esses dois retângulos. Então, nós vamos calcular a área desses retângulos em separado para depois encontrarmos a área total deste terreno, tá? Então, nós vamos apenas apresentar aqui essas medidas, tá? Que antes, juntas, mediam 160 metros. Mas percebam que aqui, na parte superior, eu tenho aqui expressa a medida desse lado, que é 100. Então, essa parte aqui embaixo, ó, também medirá 100. Se toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui mede 160, então, esse pedacinho aqui mede 60 metros, porque os dois juntos medem aqui 160 metros. Então, vou expressar aqui as medidas de cada parte que foi apresentada aqui de forma separada, tá? Então, aqui 100 metros. Então, eu vou chamar aqui o retângulo 1, tá? E aqui o retângulo 2. Então, inicialmente, eu vou calcular a área do retângulo 1. Nós sabemos que para calcularmos a medida da área de um retângulo, basta multiplicar a medida correspondente ao seu comprimento pela medida correspondente à largura. Então, nós vamos multiplicar aqui 100 vezes 60. Então, aqui 100 metros vezes 60 metros. Então, nós temos aqui a área do retângulo 1, tá? Então, 100 vezes 60, 6.000 metros quadrados, tá? Agora, eu vou apresentar aqui a área correspondente à figura 2, ao retângulo 2.
Então, agora eu vou expressar aqui as medidas de comprimento pela medida da largura. Então, multiplicando esses valores, eu tenho aqui 5.000 metros quadrados. Como fizemos uma decomposição dessas figuras para calcularmos em separado a área correspondente a cada parte da figura, agora nós vamos recompô-las, tá? Então, nós vamos apresentar aqui a área total corresponde à soma da área do retângulo 1 com a medida da área do retângulo 2. Então, nós vamos apenas somar aqui esses dois valores, tá? 6.000 mais 5.000 metros quadrados. Então, a área total deste terreno corresponde aqui a 11.000 metros quadrados. Veja como Robson fez para calcular a medida da área do paralelogramo abaixo. Então, primeiro, ele cortou a figura para obter em uma das partes um triângulo retângulo. Então, ele cortou esta parte aqui, tá? Para obter aqui um triângulo retângulo, tá? Percebam aqui que nós temos, aqui onde eu destaquei, um triângulo retângulo. Então, depois, ele deslocou o triângulo e obteve outra figura sem fazer sobreposições. Então, ele deslocou esse triângulo aqui e encaixou aqui, tá? Ó, bem aqui desse lado. E obteve esta figura aqui. Então, qual figura Robson obteve após deslocar o triângulo? Então, claramente podemos perceber que esta figura é um retângulo. Então, nós temos aqui um retângulo. Como pode ser calculada a medida da área da figura obtida? Nós acabamos de ver que para calcularmos a medida da área de um retângulo, basta apenas multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. E qual é essa medida? Então, nós vamos aqui apresentar a área deste retângulo, que é igual à multiplicação entre a medida do seu comprimento pela medida da sua largura. Então, nós temos aqui a área deste retângulo como sendo 3,5 vezes 2,5. Então, nós vamos utilizar aqui a calculadora para expressarmos esse resultado. 3,5 vezes 2,5 é igual a 8,75 centímetro quadrado. O que você pode concluir com relação à medida da área da figura obtida e a medida da área do paralelogramo inicial e por quê? Então, aqui nós podemos concluir que são iguais, porque percebam aqui na primeira figura que quando realizamos o corte, né? Quando realizamos o corte, deslocamos apenas a parte que foi cortada para o outro lado da figura, sem sobreposições. Como nada foi perdido, então a área dessas duas figuras, elas são iguais. Calculamos a medida da área de um paralelogramo, multiplicando as medidas do comprimento de sua base e de sua altura. Tá? Então, nós vamos apenas multiplicar aqui a medida do comprimento da base do paralelogramo pela medida da sua altura.
vamos aqui a um exemplo, tá? Em um estacionamento, as vagas são dispostas conforme a representação ao lado. Sabendo que todas as vagas na imagem são iguais, determine a medida da área de cada vaga. Percebam que cada uma dessas vagas, ela tem a forma de um paralelogramo. Mas nós temos aqui algumas informações que vão nos auxiliar no cálculo da área desse paralelogramo, tá? Ou seja, no cálculo da área de cada uma dessas vagas, tá? Então, percebam que essa parte aqui mede 12,5 metros. Percebam que nós temos aqui um paralelogramo maior, tá? Com essas medidas, nós podemos formar aqui um paralelogramo maior. Vejam que a altura desse paralelogramo, aqui, ó, corresponde a 3 metros. Então, nós vamos calcular aqui a área desse paralelogramo, que corresponde aqui a multiplicação entre as medidas do comprimento da base e de sua altura. Então, a medida do comprimento da base desse paralelogramo é a mesma aqui de cima, olha, 12,5 metros. Então, nós vamos multiplicar pela medida da sua altura, que corresponde aqui a 3 metros. Então, nós vamos multiplicar aqui para encontrarmos esse valor que corresponde à área desse paralelogramo. Então, nós temos 12,5 vezes 3, que corresponde a 37,5 metros quadrados. Mas percebam que eu quero aqui determinar a medida da área de cada vaga. E aqui eu determinei a medida da área de, olha, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 carros. Então, nós vamos apenas dividir este valor por 5, tá? Então, dividindo aqui este valor por 5, nós encontramos a área de cada uma dessas vagas. Então, 37,5 metros quadrados. Nós vamos dividir aqui por 5, que corresponde a 7,5 metros quadrados, que é a área correspondente a cada uma dessas vagas. Calculamos a medida da área de um triângulo multiplicando as medidas do comprimento de sua base e de sua altura e dividindo o resultado por 2. Então, a partir desta informação, nós vamos calcular aqui a medida da área do triângulo a seguir. Então, vamos colocar aqui, tá? Expressar aqui as informações para o cálculo da área desse triângulo, tá? Então, nós temos aqui a medida da base, que é 5,2 metros. Vamos multiplicar aqui pela medida do comprimento da sua altura, que é de 4,5 metros. E vamos dividir esse resultado por 2. Então, nós vamos expressar aqui o resultado desta multiplicação, 5,2 vezes 4,5. Então, 5,2 vezes 4,5. Então, nós temos aqui 23,4 metros quadrados. E vamos dividir o valor desta multiplicação por 2 para obtermos aqui a área deste triângulo. Então, nós vamos dividir por 2, que corresponde aqui a 11,5
11,7 metros quadrados. A área deste triângulo corresponde a 11,7 metros quadrados. E finalizamos por aqui esta aula. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.